Nesse vídeo eu quero te trazer as principais opiniões do centro do país com esse empate do Internacional contra o Corinthians e também falar sobre o que o Yuri Alberto falou, ele que fez 2 gols contra o Internacional, teve chance inclusive de fazer hat-trick, e quero te trazer também essa resposta meia engraçada que ele deu enfrentando o seu ex-clube. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Bom, vamos começando então aqui com o debate do troca de passes após o empate por 2-2 contra o Corinthians. E vamos ver o Corinthians e Inter, que não foi bom para ninguém, né? O famoso abraço do Tamanduá, né? Foi. O Inter não consegue subir a ponto de incomodar o G4, ele que ainda deve uma partida com o Flamengo. E o Corinthians não teve... Que tem esse dupla situação positiva. O gol, lógico, mas o passe do próprio Memphis acaba gerando para ele também uma confiança. Foi um bom jogo dos dois, né? Isso. O jogo, assim, o Corinthians faz o gol muito rápido num erro. O lance se origina, acontece no erro de passe do Gabriel Carvalho, que vem bem, inclusive. Muito bem. No Inter. Mas, só que o jogo começa a ter várias fases a partir daí. Depois do gol do Corinthians, o Inter domina o jogo por alguns minutos. Cria as melhores chances, se aproveita muito bem desse formato em losango do meio-campo do Corinthians, que não consegue defender tão bem a largura do campo, e começa a criar suas oportunidades. Só que, aos poucos, o que o Corinthians queria era isso: pegar a defesa do Inter correndo para trás e atacar espaço, especialmente com o Yuri Alberto. E dá para dizer ao final do primeiro tempo que ainda assim... Teve esse gol anulado, teve esse Isso. Essa bola entra, ali, mas né? tem um impedimento muito pequeno. Mas uma bela bola do Memphis para o Yuri, né? Mas já no primeiro tempo dá para dizer que o Corinthians termina encontrando mais do que o Inter o que ele queria, que era esse ataque mais direto para criar chances de gol. No segundo tempo, o Ramon Dias faz uma mexida importante. Ele abre mão do losango, deixa o Martínez e o Bidon como 2 volantes, o Carrilho vai jogar pelo lado direito e o Yuri Alberto passa a jogar a partir do lado esquerdo, mas atacando a área, com o Memphis um pouco mais solto e o Garro como camisa 10, para tentar ter essa largura do campo mais defendida, melhor defendida, os espaços mais bem ocupados, e também para o Bernabé não ter o tipo de liberdade que daqui a pouco a gente vai mostrar na análise tática que ele teve e que originou no lance do primeiro gol. E o Corinthians faz um segundo tempo de altíssimo nível. O Corinthians manda no jogo, domina o Inter completamente, e o gol sair num lance, o gol do 2-1, sair num lance que resulta de um pênalti, de um toque de mão, que é um desses lances que é pênalti, é da regra atual, mas não conta exatamente o que era o jogo. Era para o Corinthians ter construído já a sua vantagem de outra forma. E aí eu acho que tem um toque de crueldade. No final do jogo, sofreu o gol, bonito gol do Ricardo Matias nesse jogo. E às vezes o pessoal pode falar assim, poxa, mas estava mal marcado, Alex, Mansur e Barreto. Não estava do jeito que tinha que estar. A bola acabou caindo no pé, é um tipo de cruzamento que muitas vezes acontece no jogo. O Corinthians concentrou realmente a marcação onde tinha. Só que acima para ele, não? Não podia estar mais em cima dele, não? Então, mas você coloca realmente bastante gente ali, né, para atacar. E o Alan Patrick, ele acaba sobrando ali, de certa forma. Então, ali normalmente a gente deixa assim, né? E a bola, quando volta para você fazer um gol de letra, ele também daquele sentido, não é nada comum. Mas sempre que eu faço essas observações aqui, tem que fazer o disclaimer, né? Não é para tirar o mérito. Não. Para fazer um gol de letra, ele sempre fez algo de extraordinário. É muito bom. Né? Quantas bolas desse tipo é cruzado no jogo, às vezes, e pega em alguém e tudo. E o Inter foi premiado. O Roger teve a sua coragem, de certa forma, premiada. Terminou o jogo com os 2 homens na área, o Alário e o Ricardo Matias. Colocou o Bruno Henrique, ficou com um volante menos. Mas o Inter não estava conseguindo criar como criou em outros jogos e como tinha criado no início do jogo, nos primeiros 15, 20 minutos. É isso que você vai mostrar. Então vamos lá. Vamos para a análise. Na verdade, eu vou mostrar o problema que o Corinthians teve no primeiro tempo e tentar, em cima desse lance, explicar o que foi corrigido. Vamos lá. A bola está no ataque do Inter. E aqui tá o meio-campo do Corinthians agora está aqui, ó. Todo ele. Bidon, Martínez, Carrilho, Garro. Que é um meio-campo, a gente chama, aqui parece um triângulo, mas é o que a gente chama de meio-campo em losango, né? 3 meias com 3 volantes com meia na frente. O que isso acarreta? É difícil você marcar a largura do campo todo. Você tem uma linha de 3 em vez de uma linha de 4 à frente da sua defesa. Vai sobrar um pouco mais de espaço. Antes de seguir com o lance, o que o Ramon Dias fez no segundo tempo? Ele deixa apenas 2 volantes, faz o Carrilho vir jogar como meia por aqui, o Garro como meia central, o Yuri Alberto parte da ponta esquerda, quase sempre atacando a área para o lateral passar, e um centroavante. Essa foi a mudança do segundo tempo. Apagando isso, está aqui o meio-campo do Corinthians com essa dificuldade de defender essa região. E eu chamo a atenção para como o Bernabé vai observar esse espaço. Ele não vai sair
diretamente para ocupar esse vazio. Ele vai esperar o Bidon, que está aqui, ser atraído para o lado da bola, e aí sim ele vai fazer o ataque. A jogada vai circulando, o Inter vai circulando, o Bidon vai ser atraído para dentro, e aí o Bernabé vai passar. No time certo, vamos dizer, né? E aí ele vai ter todo o espaço. Tava difícil e tem sido difícil em alguns jogos, por esse formato de desenho. E não é dizer que E agora eu quero pegar para vocês o corte da entrevista coletiva do Yuri Alberto, onde ele falou sobre esse gol contra o Inter. Amargo, com gosto de derrota, mas é que nem eu falei, não adianta a gente só ficar falando de erros, de frustrações, mas a gente tem que tirar muita coisa positiva. Meu entrosamento com o Memphis ali também, ele de centroavante, eu de ponta, eu de centroavante, ele de ponta. A gente conseguiu fazer boas combinações ali com o pessoal de meio também. O Garro sempre buscando essa bola em profundidade, e nós dois ali, então tirar coisas positivas. Nós defendendo muito bem também. No final ali, cara, quando o Alan dominou, eu tentei me jogar ali também. Ela meio que resvala no meu pé ali e sobra pra dentro da área, mas uma infelicidade que a gente tem que levar pra frente, não tem mais como voltar, né? Esse jogo já passou, então descansar e se preparar pro jogo de quinta-feira, que a final é grande. Yuri, você fez uma boa dupla com o Memphis e eu acho que ele faz uma função que talvez você não estivesse tão acostumado, essa coisa de ficar apenas na centroavância, vamos dizer assim. Acho que ele ajudou bastante o teu jogo também, né? Como é que foi esse entrosamento? Se puder falar um pouco mais disso. Não, foi bom. Ele é um cara que ele tava há muito tempo, né? Parado, então devagarinho ele vinha pegando o ritmo. Hoje ele começou o primeiro jogo dele aqui e um jogo muito positivo, quase ele conseguiu me dar 2 assistências ali no final do impedimento, não foi, mas é um cara que vai me ajudar bastante. Eu também tento ajudar muito, vai ajudar muito o grupo. A gente tem ficado cada vez mais forte, né, com jogadores desse peso que nem ele, então muito importante. Só parabenizá-lo pela grande partida que ele fez e pela assistência também, só agradecer. Quando o time joga mal, não cria situações, aí sim fica preocupado. Mas Pegar também um corte que é interessante da coletiva do Corinthians, dizendo que foi muito superior ao Internacional. Situações aí sim fica preocupado, mas a gente foi muito superior a eles. Já falou Ramón de lo que aconteceu na última jogada. Tuvimos que fazer trocas por cambres que o time já estava sentindo o desgaste, mas vamos a tener que lutar hasta el fin, es así. Ninguém falou que íbamos a salir, ninguém prometeu nada, que a gente vai salir de esta situação, no tengo ninguna duda, porque o time joga bem. Jugamos bien, controlamos el partido, tuvimos para hacer el tercer gol y en el último lance no hacen el gol, por eso que también es un poco injusto, ¿no? Vamos lá, Mauro, falando desse jogo, é aquela coisa, antes do jogo dava para imaginar o Corinthians perder pontos, pelo bom momento que vive o Inter, não era normal, mas pelo momento que se encaminha o brasileiro, cada jogo em casa em que se perde ponto, fica aquela sensação doída. Como é que você faz a leitura desse 2-2? O Yuri, que chegou a 20 gols, né, tão criticado, né, inicialmente, né, porque nos últimos jogos, nos últimos recortes, não, ele tem ido muito bem, sempre se esforçou muito, mas já virou meme com gols perdidos, etc. Mas a fase dele é muito boa, nunca faltou esforço, nunca faltou dedicação, entrega para ele, e agora a bola dele está entrando. Ele fala do Memphis, e é verdade, né? O Memphis deu 2 assistências. Talvez o corintiano estivesse esperando no Memphis o artilheiro, aquele cara que fosse decidir os jogos. Uma hora ou outra isso pode acontecer, sim, ele tem talento para isso, é o segundo maior artilheiro da seleção da Holanda e pode fazer gols também. Mas nesse início ele tem sido muito bom nas assistências, inclusive que houve o impedimento, e o Yuri chegar a citar, foi um cruzamento, e ele estava bem aberto, quase de meio na ponta mesmo, o Memphis, e ele cruza, enfim, esse entendimento deles. Agora, esta bola ele podia ter feito um gol, o Memphis perdeu, mas enfim, é questão de entrosamento e de tempo, só que o Corinthians não tem muito tempo, né? Tem poucos jogos pela frente para decidir o Campeonato Brasileiro e não ser rebaixado. Então tem que aproveitar o máximo do Memphis, vai aproveitar agora, eu imagino, na data FIFA, né, para colocá-lo mais em forma. Acho que ele é um titular, eu acho que
mesmo com o Romero voltando, que não podia estar hoje aí, eu acredito que o Ramon vai apostar, ainda mais melhorando fisicamente o Memphis, nessa dupla aí. Mas o Corinthians, o Roger falou, não foi como nas partidas anteriores. Não foi o melhor Internacional dessa sequência de 8 jogos. O Corinthians podia ter se aproveitado disso, marcou muito bem o Alan Patrick, e com isso ele passou a ter mais chances do que o próprio Internacional. Só que aí no final veio um empate e ficou essa frustração aí para os corintianos, esse gostinho de derrota. É aquele chamado empate com gosto de derrota, porque diante da situação, do que apresentou o Inter, do que o Inter apresentava antes, enfim, de tudo, era uma ótima... Bom, então esse aí foi o vídeo. Deixa nos comentários aí a tua opinião sobre todas essas opiniões que a gente teve nesse vídeo. Deixa o teu gostei, te inscreve no canal e também logo mais com informações do Internacional, tá bom? Grande abraço, valeu, falou e fui!